Vamos então fazer a nossa prece, aproveitando a presença dos amigos espirituais que aqui comparecem em nome de Jesus, para nos amparar, nos assistir, dilatar a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de nos inspirar e também o de nos socorrer. Em nome de Jesus, é com alegria que iniciamos mais essa tarefa de aprendizado, rogando a Jesus que nos auxilie que possamos transformar a aquisição de conhecimento que aqui fazemos em ações que colaborem e concorram para a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, em especial a nossa irmã, que comparece a esta casa com o objetivo de trazer conhecimento e principalmente compartilhar conosco a sua sabedoria em torno de um assunto tão importante para todos nós. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Jantaram? Então, ele falou que eu vou regular o tempo, não é? E vou ver o horário do intervalo. Quem vai regular é minha fome, que eu não jantei, entendeu? Então, na hora que eu perceber que o negócio está apertado, aí eu falo, stop, né? Eu vim aqui em cima só para a secretária tirar a fotinho, que aqui de cima fica mais legal, né? Aí depois eu desço. Todos me conhecem, Deusa, feminino de Deus, e SAMU igual ambulância. Hoje eu fui fazer a unha na hora do intervalo do almoço. Fui correndo. E aí, quando eu cheguei lá, eu sou bem tímida, né? Todo mundo lá me conhece, né? E aí, quando eu estava chegando, tinha uma ambulância do SAMU que estava pegando alguém lá no prédio do lado, né? Aí eu cheguei e falei assim, gente, o que a minha ambulância está fazendo aí, né? E aí eles acreditaram, nossa, mas você é dona das ambulâncias? Falei, não. Depois tive que explicar tudo, né? Eu sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Acho que ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de um hospital e dizer, eu sei o que você está sentindo. Não é verdade? Então, eu gosto de trazer esse registro, porque eu acho bastante importante. Todo mundo aqui que tem filhos, eu não sei se já vivenciou aquela situação de você levar o filho na escola e aí aquela professora novinha, né? Pega seu filho e aí você fica olhando para ela e pensando assim, gente, será que ela pariu, né? Será que ela vai saber cuidar, não é assim? Então, mesma coisa. Quando eu atendo mães em sofrimento, e quando eu digo que eu já tive um filho que desencarnou, então elas se sentem muito mais acolhidas, não é? Igual menstruação. Os homens vão ter que reencarnar menina para saber o que é bom para tosse. Não é verdade? Porque as meninas sentem cólica, não é? E aí vão falar, eu estou com a cólica, não é? E os homens falam assim,
que é isso? Né? As meninas olham para a gente e falam assim, nossa, menina, eu sei como que é, porque eu também tenho esse negócio, né? Mas os meninos, vai ter que nascer menina, viu? Vai parir, amém. Quero agradecer a presença de algumas pessoas queridas que vieram me prestigiar, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por tudo, principalmente. Obrigada, viu? Obrigada. Casal ali que vai pagar a pizza. Tem plateia paga, entendeu, gente? Para garantir, sabe? Tá faltando a Helena. Já chegou a Helena? Cadê a Helena? Helena Rosa. Não chegou. Então, tem umas plateias aí pagas. Bom, outra coisa que eu queria contar para vocês é que os meus livros, quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Já vou avisando, tá? Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é o Grupo de Resposta aos Animais em Desastre, tá bom? Na tragédia do Rio Grande do Sul, nós resgatamos mais de 3.000 animais. Então, neste momento, estamos com 3 frentes de trabalho, todos voluntários, atuando em regiões quilombolas e regiões indígenas, resgatando animais, qualquer animal, não é só cachorro e gato, tá bom? E nós estamos trabalhando com castração na faixa. Sabe o que é na faixa, né? Tipo 0800, de graça. É isso. Também lembrar para vocês que lá no meu programa, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda às 10 da manhã, o programa fica gravado para quem não pode ver, não é? Tem um quadro no meio do programa, tá de luto, estou aqui. É aquele momento que eu ofereço um acolhimento, eu dou aquele colinho básico para as pessoas que estão em sofrimento, vivendo algum tipo de perda, tá bom? Então, eu queria começar com uma frase atribuída a Emmanuel. Eu estou falando atribuída porque a gente não encontrou. Eu sou muito amiga do César Perry, e aí a gente fez aí, César Perry, para quem não sabe, é ex-presidente da FEB, a gente fez aí uma parceria e fomos pesquisar onde que Emmanuel tinha dito, né? Onde que estava essa frase. Não está. Mas a gente entende e atribui a Emmanuel porque o teor da frase tem tudo a ver com ele, entende? Então, a frase diz assim, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, eu queria que vocês lembrassem disso. A dor do outro. Tem uma frase que minha mãe dizia, eu era criança, não faz tanto tempo assim, entendeu? Ela dizia assim, coração do outro é terra que ninguém anda. Não é verdade? Então, a sua dor, ela é sua. E você vai vivenciá-la do seu jeito. Por quanto tempo? I don't know. Já comecei em línguas. Não é? Não sei, não sabemos. A dor é sua. O jeito de lidar com ela é seu. Tem um tempo? Não. Tem um tempo teórico. Os grandes cientistas, estudiosos da temática, estipulam 1 ano. A partir do momento que você começa a vivenciar qualquer perda, alô, alô, Santo André, se vocês esquecerem tudo que eu falar aqui hoje, por favor, lembra disso. Qualquer perda implica um luto, tá bom? O que é luto? É tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Perdeu o emprego? Está em luto. Perdeu um órgão? Está em luto. O filho foi morar nos Estados Unidos? Está em luto. Entrou na menopausa? Está em luto.
E as meninas que estão rindo, vai chegar seu dia. Amém? Pois é. Entendeu? Já pensou aqueles calorões, né? E a minha assistente ontem vinha comigo no carro falando assim, menina, será que volta? Eu falei, volta o quê? Ela falou assim, não, é que eu pensei que já tinha acabado. Eu falei, não, minha filha, aqui é assim, cada mergulho é um flash. Lembra daquela novela que a mulher fala? Então, parece que passou. Aí um belo dia, dá aquele calorzão de novo, né? Ela estava no carro comigo, ar-condicionado ligado, e ela falando, que calor é esse? Mas estava ligado. Então, tem luto, tá bom? Por quê? Porque tem perda da pessoa que você era antes daquela situação. Entrar na adolescência tem perda, porque você vai deixar de ser criança. Entrar na vida adulta tem perda, porque você vai deixar de ser adolescente. E entrar na terceira idade tem perda? Ou se tem. Ou se tem. Porque a gente vai sentir falta de toda aquela dinâmica anterior. Entendeu? Então, sempre tem luto. E já vou avisando, ganhou na cena, tem luto. Acredita isso, menino? Verdade. Pois é. A gente, olha, você vai ter saudade de quando você era pobre. Vai. Na verdade, não é de ser pobre, né? Vamos combinar, né? É que você vai sentir falta daquele modelo de como era, entende? Tipo, como dizem os adolescentes, tipo, você fica muito, você não é mais aquela pessoa, você vai aparecer na rua, todo mundo vai, ela, né? Então você vai sentir falta de quando você, de repente, aparecia em qualquer lugar, de boa, tranquilo, favorável, né? Então, eu trabalho com muitos adolescentes. E eles falam assim, velho. Velho não é porque você é velho. É que no tempo de vocês falava bicho. Lembra? Agora é velho. Se liga. Tá? Então, os adolescentes falam assim, velho, o bagulho é louco. Entendeu? Então, é por isso que é seminário. Porque 1 hora é pouco, porque o bagulho é louco. Tá? Alô, alô, Santo André. Vocês perceberam o meu sotaque francês? Eu moro em São Paulo há 40 anos, não faz conta, tá? Eu nasci e, tipo, já vim. Mas eu nasci no Piauí. Piauí fica na França, tá ligado? É isso. Na França da minha infância, eu ouvia uma historinha que dizia assim, havia um moço cabeludo, naquela época, homem de cabelo comprido era bem raro, não é verdade? Se entregou, hein? Se entregou. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Então, olha só. E aí, tinha um homem muito cabeludo e ele estava se preparando para o carnaval. Estava às vésperas do carnaval e ele estava lá se preparando. De repente, chega a morte. Com a sua foice básica, provavelmente cantando a música de Michel Teló. Ai, se eu te pego. Né? E aí, o cabeludo olhou para ela e falou assim, ai, dona Morte, pelo amor de Deus, não me leve. Eu estou aqui me preparando para o carnaval, já estou com a fantasia quase pronta. Por favor, não me leve. Aí ficou negociando, né? Igual vocês vão fazer, se der tempo. Né? Hoje não. E aí, a dona Morte virou e falou assim, ok, tudo bem, você venceu. Vai para o carnaval, aproveita, quarta-feira de manhã, eu volto. Vai lá.
E aí ele foi. A Helena chegou, tá, gente? Querida, aqui. Obrigada, viu? Linda. Bem-vinda a Santo André. Essa moça é de Curitiba. É Curitiba, né? De Curitiba. Se mudou para Santo André. Falei que aqui só tem gente problemática. Mas ela está aí, tá? Então, precisam cuidar dela. Bem-vinda, Helena. E aí, gente, o moço, depois que a morte saiu, ele ficou pensando como que ele ia dar um passa-robinho nela. Sabe o que é passa-robinho? É engambelar a pessoa. Vamos nos atualizar, né? Então, engambelar a pessoa. E aí ele ficou pensando, como que eu engambelo essa morte? Ah, já sei. Aí foi lá, raspou o cabelo. Ficou parecido, você ainda tem um pouco aí. Não tem ninguém aqui que tem aquele lá de trás, está se escondendo. Vem ilustrar a palestra, por favor. Então, e aí ele raspou tudo, zerou, né? E foi. E aí, estava lá, aproveitando, né? Sapucaí, 40 graus, né? Rio de Janeiro, que tititiés que vem da Sapucaí, que tititiés que vem da Sapucaí. Eu não sou boa de sambar. De repente, Dona Morte chega. Dá uma olhada assim geral, um calor. Aí ela fala, meu Deus, cadê aquele cabeludo? E aí, de repente, ela se estressou, virou e falou assim, vai aquele careca mesmo. Ah, você também, né? Então, gente, qual que é o aprendizado que está embutido nessa anedota? Ninguém vai de véspera. Entendeu? Chegou o dia, vai. Ninguém vai de véspera. Mesmo aquelas pessoas que, do nada, chegou o momento. Tá bom? Então, a gente precisa se dar conta disso. Ninguém vai antes, ninguém vai depois. Então, às vezes, quando eu atendo mães, como eu, que tiveram que devolver seus filhos, elas perguntam assim, ai Deus, mas por que tão cedo? Então, olha só, ninguém vai cedo ou vai tarde. Nós somos espíritas, então nós já sabemos que nós viemos, combinamos de ficar um período e, passado aquele período, a gente vai voltar. E olha que interessante, ninguém está falando que é fácil. O bagulho é louco, não é? Uma coisa que eu queria combinar com vocês é que hoje eu vou concentrar a nossa reflexão sobre a perda de morte, tá bom? Mas é bom que vocês lembrem que toda perda tem luto. Perder um animal tem luto. Toda perda implica um luto, tá bom? E cuidado como você acolhe a pessoa enlutada. Você vai ficar assim até quando só por causa de um cachorro? Entenderam? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Você já teve um cachorro? Você sabe a importância de um vínculo que você constrói com o animal? Você tem ideia de como é conviver com um pet e você desenvolver uma relação de amor incondicional? Você conhece alguém que aceita você exatamente como você é? E aí você chuta, briga, não toma banho, e a pessoa está ali atrás de você? O dente sem escovar, mas está ali com você. Conhece alguém? Os pets, eles fazem isso. Então, só quem tem pet sabe como que é a construção desse vínculo.
tá bom? Então, vamos respeitar, tá? Silvana, obrigada por você ter vindo. Deus abençoe você, sua vida e seu filho que está no plano espiritual. Logo ali, viu? Não é lá longe. De repente, ele está aqui hoje. Bom, onde que eu estava? Não, eu não estava no cachorro. Eu estava no homem, lá na Sapucaí, gente. Já foi. Estou só vendo se vocês estão prestando atenção. O jeito que você lida com a morte, com as coisas que envolvem essa temática, tem tudo a ver com o jeitão que você foi criado. Vocês acham que eu vim com essa roupa por acaso? Claro que não. Isso aqui é cor de defunto. Entendeu? É que eu não tinha uma mais forte. A de defunto é a sua. Levanta aí para o povo ver. Ó, cor de defunto. Hoje em dia é cor da moda, não é verdade? Hoje em dia as pessoas místicas falam que é cor da transformação. Entendeu? Mas na nossa época, a minha prima era manicure. E aí eu, criança, né? Eu ia lá, lembra que eu nasci na França? Então, eu ia lá e aí eu falava assim para minha irmã, ai, eu acho que eu vou pintar a minha unha. E aí eu adoro roxo, sabe? Aí a minha irmã falava assim, você quer pintar de qual? Aí eu mostrava o roxão, sabe? Ah, eu vou pintar desse. Aí ela falava assim, não pinta não, que tu morre. Aí, como eu gosto de roxo, eu ia para o tom sur tom, sabe assim? Eu ia caminhando para o lilás, sabe? Que é esse aqui, ó. Aí eu falava assim, então tá, então acho que eu vou pintar desse. Aí minha irmã falava assim, esse aí também não. Aí eu falava, e por quê? Aí ela falava, esse daí é cor de Isaura. Alô, alô, Santo André. Querem saber o que significa? R$50. Conto. Olha, eu vou contar. E quando eu conto isso, eu adoro ficar olhando para a cara dos homens. Para a reação deles. Inclusive você. Olha só. Aí eu falava assim, não, e por quê? Aí ela falava assim, isso aí é cor de Isaura. Isaura era a dona da casa da luz vermelha. Ficou vermelho aqui, ó. Alô, alô, Santo André. Olha a minha situação. Se eu pintasse de violeta, eu ia morrer. Se eu pintasse de lilás, certamente eu não ia estar aqui hoje. Que loucura, né? Então, tudo isso são crenças. E para de rir de mim, que eu quero agora testar vocês. E não vale mentir, senão vai para o fogo do inferno. Entendeu? Bora lá. Alô, alô, Santo André, vamos testar as loucurinhas de vocês aí sobre o assunto? Chinelo virado, a mãe morre. Então, criatura. E aí, um dia eu cheguei na minha casa, estava tudo escuro, não tinha ninguém em casa. Aí eu liguei a luz, o chinelo do meu filho virado, perto do computador. Aí eu vi assim o chinelo, parei. Gente, eu estudei na USP. Entendeu? Aí o meu lado tanatóloga, né? Falava assim, deixa isso aí. Isso não procede. Isso não tem sustentação científica. Larga a mão. E aí eu deixei o chinelo e saí. Fui indo para o meu quarto. Quando eu estava na porta do quarto, uma vozinha. Minha filha, a mãe do menino é você. Alô, alô, Santo André. Voltei e desvirei. Só para dar uma garantida, tá ligado? Tipo isso, entendeu?
Lá na França da minha infância, eu tinha por volta de 6, 7 anos, quando está se consolidando a personalidade, quando o nosso psiquismo está moldável, quando nós ouvimos aquelas coisas dos papais, das mamães, das vovós e dos vovôs, e introjetamos aquilo como sendo verdade. Entende? Eu gosto de vir mexer com o pessoal de trás também. Se passar, morre. Ixi. Entenderam? E aí, olha só, 0 a 10, a criança está com psiquismo moldável. André Luiz nos ensina isso lá no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. E só agora a epigenética confirma. Então, gente, eu lá com mais ou menos 6, 7 anos, né, brincando de panelinha, e a minha mãe lavando roupa. E aí a minha tia, obrigada, viu? Obrigada. Então, e aí a minha mãe lavando roupa. E aí, minha tia, todo mundo tem uma, né? Se a sua estiver aqui, disfarça, beleza? Aí eu ali brincando, de boa, passava um pássaro que chamava rasga-mortalha. Mortalha é aquela roupinha que vão colocar no nosso corpo para a última viagem do corpo. Mas naquela época a gente não sabia que era só do corpo, né? E eu era criança. E aí, esse pássaro, ele fazia um barulho mais ou menos assim. Por que chamava rasga-mortalha? Vocês lembram da Pernambucana? Não disfarça não, gente. É do tempo de vocês. Ainda existe, não é? Então, sabe quando nossas mães iam na Pernambucana e o hominho rasgava assim, colocava o metro assim, rasgava, e não fazia um barulho? Então, eu acho que é por isso que chamava rasga-mortalha. E aí eu brincando ali, né? Aí a minha tia, aí passava o rasga-mortalha. Aí minha tia virava e falava assim para minha mãe, ó: eita, que vai morrer alguém aqui hoje. E aí eu parava de brincar imediatamente e começava a pensar, não, entendeu? E aí eu ficava torcendo para morrer alguém. Que aí alguém, quando falava assim, morreu não sei quem, aí eu falava, ai, graças a Deus. Entendeu? Porque, imagina, criança ficava com aquilo. Gente, o que tem a ver o pássaro passar e alguém morrer? Ia morrer gente todo dia passando o pássaro ou não passando, entendeu? Imagina em São Paulo, que nem passa o rasga-mortalha, entendeu? Tudo isso vai fazer parte, vai povoar a nossa mente. Lá em casa tinha um corredor imenso. Aí a gente ficava assistindo televisão e lá atrás tudo escuro. Aí quando alguém se levantava, lá na França, são muitos filhos, tá ligado? É muita gente. Então, quando um se levantava para ir lá beber água, sabe? Os outros ficavam gritando, olha o bicho. Aí a gente voltava. Não ia beber água, ficava com medo, entendeu? Quando morria alguém, a cidade era bem pequena, era não, ainda é, né? Chama Piripiri, não é música da Gretchen. É o nome de um capim. E tinha energia elétrica na primeira avenida, na segunda rua, a partir da segunda rua, não tinha. Eu morava no final da avenida. Morria alguém, você tinha que ir no velório. Porque se você não fosse, como a cidade era pequena, a pessoa ia ficar de mal, entendeu? Nossa, minha mãe morreu e você nem apareceu, entendeu? Então, morria alguém, eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, tá? 6 anos. 6, 7 anos. A minha mãe pegava na minha mão e falava assim, ó, vambora.
Rumbora é vamos embora, tá? Do inglês let's go, né? Explicava alguma coisa? Não. A sua mãe explicou quando foi te vacinar? Não, né? E você chorou e ela falou, já passou e não tinha passado. Não é louco? O negócio é louco. Então, a minha mãe não explicava nada. Pegava no meu braço e falava, vambora. Primeira parada. Estou gritando por quê, hein, gente? Estou falando no microfone. Amém. Primeira parada. Casa da Dona Maria Flor. Dona Maria Flor, que Deus a tenha. Eu preciso descrevê-la para vocês entenderem o tamanho do meu drama, se ligaram? Dona Maria Flor era uma senhora negra, muito gorda, que só usava preto. Imagine, numa rua escura, ela andando do lado da minha mãe, só com aquele véuzinho branco, sabe, que as mulherzinhas usam para orar? Se coloca no meu lugar. A minha mãe é assim, ó. Eu vou subir para ficar mais legal, para vocês verem, lá de cima. Olha só. A minha mãe, ó, vambora. Aí, eu ia aqui, né? Aí parava, chamava Dona Maria Flor, para ir rezar o terço, né? Dona Maria Flor saía no escuro, toda de preto, só aquele negócio branco balançando assim, ó. Eu, minha mãe aqui e ela ali, ó. Para onde que eu estava indo? Sei lá. Entendeu? O que vai acontecer? Sei lá. Entendeu? Ninguém me explicou nada, porque eu sou só uma criança, eu não estou entendendo nada. Alguém aqui está se identificando? Pois é. Aí a gente ia. Aí chegava lá, na França da minha infância, o velório era em casa, na mesa que você ia tomar café no dia seguinte. Se coloca no meu lugar. Eu, pequenininha, chegava lá, aquela mesona, o caixão. Todo mundo chorando, ninguém me explicou nada. Todo mundo chorando, e eu olhava e só via os algodão assim, ó. Dona Maria Flor começava a rezar o terço. É muita bolinha, tá? Aí eu ficava assim, ai, tomara que já chegue na bolona, tomara que já chegue na bolona. A bolona era o creio, né? Com todo respeito à Igreja Católica, porque foi de lá que a maioria de nós veio. Com toda gratidão, vocês já prestaram atenção na letra de algumas rezas? Vocês já prestaram atenção? Uma criança de 0 a 10 com pensamento concreto, ouvindo aquela reza? Gemendo e chorando nesse vale de lágrima, desceu aos infernos no 3º dia, gemendo e chorando. E eu ouvindo tudo aquilo, de noite, aquele cheiro de flor. Aí terminava, chegava na bolona e eu ficava igual Galvão Bueno no fim do jogo. Acabou! Mas não tinha acabado. Dona Maria Flor resolvia cantar. E a música, todo mundo aqui conhece. No céu, com minha mãe estarei. E eu ficava ouvindo e pensando, eu e minha mãe não. Entenderam? Depois, quando acabava, voltava para casa. Chegava em casa, na França da minha infância, ninguém dormia em cama. Era rede. Estou fazendo pilates. Era rede. A gente só ia ter cama com 15 anos.
Se coloca no meu lugar. França é quente, tá? Minha mãe chegava, pegava a gente, jogava dentro da rede e falava assim, durma bem. Apagava a luz. Eu me enrolava naquela rede, ficava parecendo um rissole, sabe, rissole? Suando. E fechava os olhos. A última coisa que eu fazia era dormir bem, tá? Porque eu fechava os olhos e vinha o quê na minha cabeça? Então, tudo isso dificulta você hoje aceitar que, de repente, o seu ente querido está aí do seu lado. E sabe por quê que ele não vai conversar com você de boa? Porque ele sabe que você vai ter um treco. Olha só, gente. Vocês já perceberam que a gente desencarna e vira entidade? Já ouviram isso? Na casa espírita que eu trabalho, um amigo nosso, 400 anos trabalhando na desobsessão, desencarnou de Covid. Quando a gente voltou a trabalhar, alguém percebeu a presença dele. Aí um cutucava o outro e falava assim, acho que ele está aqui. Aí o outro, acho que é ele. Gente, é você. Você que interagia com todo mundo. Todo mundo preocupado. Aí o dirigente falou assim, vamos parar e vamos atendê-lo, conversar com ele, orientá-lo. Porque ele estava lá trabalhando. Ele não tinha sacado que desencarnou. Entendeu? Qual que é a sua expectativa sobre desencarnar? Você é dirigente de centro? Cuidado. Porque se você é dirigente, você acha que você vai desencarnar dormindo. O aeróbus está ali na esquina. Você sai. André Luiz conduz você. Hashtag partiu nosso lar. A gente dá risadas. Mas eu avisei que o bagulho é louco. Recentemente eu estava atendendo num grande hospital de São Paulo. E quando eu entrei, a paciente falou assim, ai, graças a Deus que você chegou, porque esse moço não sai daqui. Só estava eu e ela. Eu falei, que moço? Ela falou assim, esse aí. E ele resolveu ficar sentado bem na porta do banheiro. Eu estou constrangida. Resumindo, Santo André, fechei a porta, porque se a enfermeira chegasse vendo eu conversando com a cadeira, ia me mandar para outro hospital, tá ligado? Então, tivemos ali uma espécie de reunião mediúnica. O espírito era mal criado. Porque eu falei para ela assim, olha, já que eu não estou vendo, fala para ele, pergunta para ele quem é ele, o que ele está fazendo aí. Aí ela disse assim, ele falou que ele não é surdo. Que você pode falar, entendeu? E aí, resumindo, era um moço de 34 anos, desencarnou por Covid em 2022 e estava até hoje ali. Então, nós tivemos que encaminhar... Nós não, né? Nós, porque foi eu e os espíritos, né? Que, graças a Deus, eu não vejo. Entenderam? Ele estava lá. Depois eu fui checar os registros, estava lá o nome dele, a idade, a família e tudo mais. Então, a gente precisa se dar conta de como que a gente lida. Ninguém vai virar fantasma. A gente precisa pensar sobre isso. Ninguém vai. A gente vai desencarnar, a gente vai sair da carne e vai permanecer onde você está. Qual que é a sua vibração? Qual que é o campo que você constrói todo dia com seus pensamentos, sentimentos, falas? Aquela laminha que a gente vê lá no umbral,
lembrando que umbral é um estado de consciência, aquela laminha é a mesma laminha que está aqui em volta da gente. A gente não vê porque a gente está encarnado. Desencarnou, como você é espírito, você não é corpo. Restará você, E igual a mc ao quadrado, que é a fórmula de Einstein, e a laminha, que é o resultado de toda essa amálgama de sentimentos, pensamentos, padrão vibracional. É isso. Então, a gente precisa pensar. Bom, antigamente, a gente falava de fases do luto. Atualmente, a gente não fala mais em fases. A gente fala em eclosão de sentimentos. Por que que a gente não fala mais? O Tratado Brasileiro de Tanatologia, pós-Covid, a gente decidiu não usar mais os termos fases, porque as pessoas entendiam que fases era uma sequência. Eu estou na fase da depressão, agora eu vou, agora semana que vem vai terminar. Não, gente. Não, gente. Quando a gente está falando de sentimento, não é algo matemático. Então, você está vivendo uma perda, hoje a gente está falando de morte, né? Então, quem vai desencarnar sabe, tá bom? Quem está perto de desencarnar sabe. Não é um saber consciente, não é que a pessoa acorda e aí pensa assim, hoje por volta das 15 horas. Não é, mas ela sabe. Ela tem uma espécie de pressentimento. E depois que ela desencarna, quem estava lidando com ela vai ligar os pontos e fala assim, gente, eu acho que ele sabia, eu acho que ele percebeu. É mais ou menos isso. E aí vem a barganha. O que é barganha? Você percebe que vai desencarnar e você começa a barganhar com Deus. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, eu faço as pazes com meu irmão e por aí afora. Quem está cuidando também faz barganha. Se meu pai não morrer, eu paro de comer chocolate. Se minha mãe não morrer, eu vou fazer as pazes, vou abrir um orfanato, essas coisas. Tá bom? Então, essa é a barganha que todo mundo vai fazer se der tempo, não é? Porque, dependendo do tipo de morte, não vai dar tempo. Existem também as visões de leito de morte. A pessoa está próxima de desencarnar e aí ela vai receber a visita de pessoas que já foram antes dela. Pessoas da família. Eu fui atender uma moça que estava na UTI. E ela nem estava, a gente nem estava prevendo pelo quadro dela que ela fosse desencarnar. Aí eu entrei, só estava ela. Aí ela disse assim, ai, que bom que você chegou. E trouxe o Paulo. Só estava eu. Aí eu fiquei conversando com ela, fiz o atendimento. Quando eu desci, encontrei a filha dela no saguão. Falei assim para a filha dela, a gente estava conversando, né? No meio da conversa, eu falei assim, quem é Paulo, hein? Aí ela falou, é meu padrasto, já tem 8 anos que ele faleceu. Aí eu pensei, opa! Eu estava atendendo, era Réveillon, né? E eu tinha trocado com uma colega, porque ela falou, ai, Deus, eu queria passar o Réveillon com minha família, não sei o quê, vamos trocar? Você vai lá e atende? Era um menininho. E aí depois eu fiquei pensando, mas esse plano espiritual, hein? Porque tinha que ser eu, né? Que a minha amiga não é espírita, né? Então, deu tudo certo. Aí eu cheguei lá, o menininho, ele estava sentindo muita dor. E aí eu falei para ele, vamos fazer rime. Rime é uma técnica, relaxamento com imagens mentais e espiritualidade. Espiritualidade tendo como conceito tudo aquilo que você usa para transcender. E aí eu perguntei o que ele mais gostava de fazer. Aí ele falou, jogar futebol.
E aí eu comecei a fazer a rime, induzindo ele para ele ficar em estado de consciência ampliada e ir jogar futebol para tirar o foco da dor. E aí ele conseguiu. Quando a gente terminou o exercício, ele virou para mim, lembro como se fosse hoje, com um lençolzinho assim, ele falou assim, cadê os meninos? Aí eu falei, meninos? Aí ele falou, você mandou eles esconder embaixo da cama, é? Eles estavam todos aqui, vestidos para jogar futebol. 2 dias depois ele desencarnou. Então, são as visões de leito de morte. Desencarnou. Os primeiros sentimentos que vão eclodir são sentimentos de surpresa. Surpresa não tem a ver com tipo de morte. Tem a ver com o seu sentimento de impotência diante do ocorrido. Então você fica pensando, meu Deus, mas a pessoa estava aqui, eu falei com ela, como é que pode? Cadê a pessoa? Para onde que ela foi? Meu Deus! Fica vendo o vídeo, tem gente que não consegue ver, fica tentando encontrar uma explicação. Em seguida, vem o sentimento de revolta. Revolta, gente. Eu atendo as pessoas e as pessoas falam, ai, que é isso? Eu não vou me revoltar. Revolta não significa que você vai sair pelas ruas xingando. Não. Revolta são essas perguntas que você vai fazer. Gente, eu sou uma pessoa tão legal. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? O meu filho estava fazendo faculdade. Tinha uma vida ainda pela frente. Como assim? Por que que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Eu ouço isso. As mães desesperadas. Por que que não foi aqueles políticos que estão aprontando? Por que que foi meu filho? Por que que foi meu pai? Então, essa é o período que a gente vai se revoltar, vai viver a surpresa. Quem está enlutado não está doente. Alô, alô, Santo André. Ai, Deus, a minha mãe está chorando muito, eu vou levar ela no psiquiatra. Ela não está com nenhuma doença psiquiátrica. Ela está enlutada e ela precisa vivenciar o luto dela, porque senão ela vai adoecer. Ela precisa chorar, ela precisa falar, ela precisa expor. Chorar é uma das possibilidades de você elaborar o seu luto. Se você não sabe lidar com alguém que está chorando porque está vivendo perda, quem está com problema é você. Você precisa lidar melhor com a temática. É você que não está aguentando. Então, a pessoa precisa chorar. Precisa fazer desvio simbólico. O que é desvio simbólico? Você pega um travesseiro, xinga, bate, esmurra o travesseiro. Para quê? Para aquela energia sair. E por que um travesseiro? Para você não se machucar e nem machucar ninguém. Aquela energia, ela precisa sair. Senão, você vai produzir excesso de cortisol e você vai ficar doente. A depressão no luto não é a doença depressão. A depressão no luto é uma depressão reativa. O que o enlutado precisa? Que você diga para ele, estou aqui. Você não sabe o que dizer? Não tem que dizer mais nada. Seja forte, pelo amor de Deus, gente. Você não é forte, você não é fraco, você é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais frágil. Então, eu atendo pacientes que falam assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais as pessoas falando, seja forte. Então, a frase que eu cunhei e que eu não cobro royalty é essa. Estou aqui. É só isso que a pessoa precisa. De parceria incondicional.
Mas, Deusa, como que eu poderia ajudar? De repente, indicando uma psicoterapia para elaborar o luto. Ai, Deusa, mas eu queria dar um remedinho. Então, dê um remedinho de homeopatia. Dê um floral quântico que está aí na crista da onda. Crista da onda é velha, hein? Ai, né? E depois desse momento, desse tempo de depressão, que a pessoa vai experimentar anedonia. Anedonia é a ausência de prazer. Nada tem graça. Eu atendi um moço que ele casou-se, foi para a lua de mel, sofreu um acidente, a esposa morreu. E aí ele dizia para mim assim, Deusa, o meu mundo agora é todo preto e branco. Então, ele vivia anedonia. Apatia, que é vontade de não fazer nada. Você chama a pessoa, vamos lá, vamos fazer não sei o que. Aí a pessoa fica pensando assim, gente, trabalhar para quê? Se eu vou morrer mesmo? A pessoa experimenta uma espécie de raiva de estar todo mundo bem. Gente, minha mãe morreu e está todo mundo, Santo André, está todo mundo bem. Como que é isso? Aí depois ela fica querendo que morra alguém da família do bairro inteiro. Aí depois ela fica com culpa de ter pensado isso, entendeu? Então, no fundo, não é que ela quer que a pessoa morra, é que ela quer que as pessoas entendam o que ela está passando. E os últimos sentimentos, que a gente chamava antigamente, é a fase da aceitação. Aceitar não é achar bom, tá? Porque de cada 10 pacientes que eu atendo, 9 falam assim, eu não vou aceitar nunca. Gente, aceitar não é achar bom. Aceitar é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar, e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não o Chico Xavier. Você, não a Madre Teresa, entendeu? Porque a gente fica querendo fazer como o Chico Xavier, pelo amor de Deus. Chico Xavier era outra pessoa. Estava no outro patamar de entendimento. Você vai fazer da maneira que você conseguir, um dia de cada vez. E aí você vai entrar no processo de aceitação. Eu já vou fazer o intervalo, tá? Já vou fazer, eu estou de olho lá. Tem um obsessor naquele relógio, mas tudo bem. Aceitar. Eu vou falar de mim, e aí vocês vão pensando, né? Como é que eu percebi que eu estava no período de aceitação? Eu fui no parque com meus filhos. E aí eles foram na montanha-russa. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, se o Rafael tivesse aqui, hein? Os 3 na montanha-russa. Aí eu lembrei do que o médico tinha me dito. Mãe, se o seu filho sobreviver, vai sofrer muito. E a senhora também. Sabe por quê? Porque a senhora tem mais 2. Os seus outros filhos vão querer fazer coisas que ele vai querer também e não vai poder. Aí, quando eu lembrei disso, na época, quando o médico me falou isso, eu queria ver aquele médico morto, no meio dos infernos, entendeu? Quando eu entrava na UTI, que ele falava assim, mãe, vai dar umas voltas, eu queria que ele morresse, entendeu? Porque ele não estava entendendo o que eu estava sentindo. Mas na hora que eu estava lá no parque, que eu me toquei, eu pensei assim, tá tudo certo. Deus sabe o que é melhor. Então eu aceito. Entende? É um processo. É um processo. Naquele dia que eu chorei
lembrando da comida da minha mãe. Eu chorei. Parei perto do Parque do Ibirapuera. Fiquei lembrando da comida. Chorei. Falei, meu Deus, eu daria tudo para comer aquela comidinha da minha mãe. Ai, Jesus, por que minha mãe foi? Aí, imediatamente, eu pensei assim, minha mãe estava sofrendo. Estava com dor. Então, foi melhor, sim. Isso é aceitar. É processo. Tá bom? E aí, para encerrar essa primeira parte, quando a gente voltar, eu vou falar sobre os tipos de luto e vou abrir para a gente conversar, tá bom? Para encerrar essa primeira parte, as pessoas perguntam, Deusa, e as crianças? Alô, alô, Santo André. Não existe criança. A criança é um espírito, tá bom? Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno. Perguntas 330 a 360. Não existe criança. A criança é um espírito que retornou num corpo aparentemente frágil. A criança, ela lida bem com tudo, desde que você não minta, tá bom? Ninguém vira estrelinha, pelo amor de Deus, tá bom? Na hora que ele entrar no raciocínio lógico, ele descobre que ninguém vira estrelinha e ele vai se distanciar de você. Eu atendo os adolescentes e eles falam assim, velho, minha avó nada a ver, tá ligado? Minha mãe maior, entendeu? Velho, que bagulho é esse de virar estrelinha, tá ligado? Ninguém vira estrelinha, velho. Nada a ver. Entendeu? Então, se você não sabe como falar, procure alguém que faça, tá bom? Lancei a cartilha, plim, plim. Lancei a cartilha, dicas para maternidade consciente. Tá tudo aqui. Criança de 0 a 10, tá bom? Tá todas as dicas aqui. Então, a criança, ela lida bem com tudo, desde que você não minta. O vovô não foi viajar. Se coloca no lugar da criança. Ele ama o vô ama ele. Aí o vô foi viajar, não avisou, não vai voltar e não levou ele. Gente, pelo amor de Deus! Atendi o Pedro. O Pedro tinha 6 anos, o vô dele faleceu e ele estava bufando. Aí eu falei assim, Pedro, você está com muita raiva, né? Aí ele falou assim, eu tô com muita raiva. E eu vou te falar, a partir de agora eu vou ser muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei, nossa, você está com raiva de quem? Ele falou assim, desse papai do céu aí. E por que você está com raiva? É que ele levou meu vô. Mas e por que você vai ser muito mal agora? Ele falou assim, é que minha avó falou que esse papai do céu aí só leva as pessoas boas. Então agora eu vou ser muito mal, muito mal, muito mal. Entenderam? Então a gente tem que tomar cuidado. Não pode mentir, gente. É um espírito que retornou. Se você mente, se você disfarça, você não está preparando esse espírito para lidar. Você está de parabéns, Sandra. Porque ninguém me chama para fazer seminário de luto. E quando eu falo, vamos falar de luto, as pessoas falam assim, esse assuntinho é muito difícil. Não quer falar de outra coisinha? Entendeu, gente? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa lidar melhor com esse assunto. A criança lida bem com tudo, desde que você não minta. Encerrando a primeira parte, eu fui atender o Tiago, 9 anos, câncer terminal. Tiago, quando eu entrei no quarto, o Tiago virou e disse assim, ô Deusa, por que criança morre? Aí eu virei e falei assim, Tiago, o que seu pai e sua mãe te ensinaram sobre isso? Aí ele virou e disse assim, o que meu pai e minha mãe ensinou eu já sei, eu quero saber de você. Percebeu?
porque ele já sabia que ia desencarnar. O médico já tinha conversado sobre o quadro dele. E ele via todo mundo disfarçando, gente. Então, eu tinha um pacto com ele de acompanhá-lo até o desfecho e não mentir. Por isso que ele queria saber de mim. E aí eu virei para ele, enfatizando eu, para não dizer que eu estou fazendo a cabeça do paciente, eu falei assim, Tiago, eu não acredito que existe criança. E aí comecei a explicar. Aí ele começou a se desencostar assim do travesseiro. No meio da minha fala, mó louco. Alô, alô, Santo André. Mó louco na linguagem infanto-juvenil significa tudo a ver. Porque eu não vou virar estrelinha. Porque eu não estou cansado. As pessoas, vai descansar. Não estou cansado. Entendeu? Então, a gente precisa rever todos esses conceitos que a gente aprendeu. Ai, eu estou aqui, deusa, eu estou acabada, mas eu sou espírita. E daí? A doutrina é maravilhosa, é o consolador prometido. Ela nos aparelha para que nós não nos desesperemos, mas ela não imuniza você. Ela não imuniza você. E eu vou ilustrar essa minha fala para vocês entenderem. Ninguém aqui jantou, inclusive eu, certo? Estou com fome. Aí ele vai dizer assim, deusa, aguenta firme aí que tem ali uma torta de palmito. Não acabou porque a Sandra guardou um pedaço para mim, né? Olha só, aí ele fala assim, gente, eu estou falando sério, eu quero que vocês lembrem disso, tá bom? A doutrina é maravilhosa, a doutrina nos ajuda para que nós não nos desesperemos, mas ela não imuniza você. Eu estou com fome. Essa informação vai passar minha fome? Não. Vai me ajudar a administrar a fome? Sim. Porque na hora que roncar o bagulho, eu vou pensar assim, já eu vou comer. Entendeu? A torta é a doutrina. Porque na hora que aperta, a dor é grande, você quer se matar. Não tem a ver com ser espírita, católico, apostólico e protestante, sei lá o quê. É muito difícil. Entende? Então, na hora que vem a dor e que você pensa, você lembra de tudo que você aprendeu na doutrina. Isso vai ajudar você a administrar um dia de cada vez. E agora a gente vai comer. Amém? Alô, alô, Santo André, vamos voltar, porque hoje sextou, vai ter balada. Precisamos acabar esse negócio aqui. Você sabia que agora os adolescentes chamam balada? Não é mais balada. Tá bom? Atualiza aí o bagulho. É resenha. Pois é. Gente, eu estava atendendo e o menino falou que ia para resenha. Aí eu pensei, gente, resenha, coisa boa, né? Só que não, né? Gente, alô, alô, vamos falar então dos tipos de luto. E aí eu vou falar bem rapidinho, que é para deixar um espaço para a gente conversar. Combinado? Primeiro tipo de... Olha só, a classificação dos tipos de luto é enorme, tá bom? Mas eu escolhi uns 3 ou 4 aí apenas, que eu entendo que são mais... que ocorrem mais e que a gente consegue constatar quando a gente está vivenciando. Vamos lá. Eu faço DAV. O que é DAV? São diretivas antecipadas de vontade. Então, eu vou atender o paciente na área de cuidados paliativos, ele já está próximo do desencarne, e aí eu vou conversar com ele. O que são diretivas antecipadas de vontade? É você conversar com ele perguntando, quer pedir perdão para alguém? Quer perdoar alguém? Tem algum assunto pendente? Geralmente, quando é homem, tem filho por aí afora, entendeu?
Aí tem algum segredo, então tem essas coisas. Você quer ver seu gato, quer ver seu cachorro, você quer falar com sua ex-mulher que está morando lá fora, entendeu? Então a gente vai providenciar isso. Você quer que enterre o corpo, você quer que creme o corpo, você quer que alguém não vá no seu velório, você quer que alguém vá no seu velório, entendeu? Você quer com música, sem música, caixão fechado, caixão aberto, quer ir com a roupa do clube, do melhor time do mundo, sabe qual é? O seu. Arrasei agora, não é? O seu, meu filho. Não vamos discutir isso, pelo amor de Deus, né? Então, mas o meu é verde porque é a cor da cura. Então eu faço o DAV e a gente vai combinar. Gente, conversem com as pessoas sobre isso. Porque a maioria das pessoas que eu atendo, a gente vai conversar com a família, e aí? Vai enterrar, vai não sei o quê. Aí a família fala assim, ai, não, a gente nunca conversou sobre isso, não sei, não, entendeu? Então, conversa, por favor. Depois dessa diretiva, então eu vou colocar para vocês, eu expliquei o que são as diretivas, aí eu vou colocar para vocês alguns tipos de luto. O primeiro, luto antecipatório. Luto antecipatório, ele tem uma conotação positiva, entendeu? Então, toda vez que você está conversando com alguém sobre como que você gostaria que fosse, quando eu desencarnar, eu quero isso, eu quero aquilo, nananana, você está fazendo luto antecipatório, que tem uma conotação positiva, tá bom? O luto antecipado, ele tem uma conotação negativa. Por exemplo, eu estava atendendo uma moça que ela tinha crises de falta de ar. E aí eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou que ela estava com muita raiva porque ela tinha ido no pronto-socorro e o médico tinha falado que ela não tinha nada. Mas Deus, olha como que eu estou passando mal, eu acho que eu estou com síndrome do pânico. Aí eu falei assim, você está hiperventilando. O que aconteceu? Como é que começou essa crise? Aí ela falou assim, nossa menina, eu fiquei pensando na minha mãe morta. Olha, se minha mãe morrer, eu acho que eu morro. Aí eu falei assim, sua mãe está muito doente? Ela falou, não. Aí eu falei, cadê sua mãe? Está lá em casa, entendeu? Então, vai lá, aproveita sua mãe, dá uns beijos na sua mãe, agradece sua mãe, leva sua mãe para tomar um sorvete. Toda vez que você estiver vivendo luto antecipado, ou então você conhece alguém que está vivendo luto antecipado, alô, alô, Santo André, qual que é a frase? O que temos para hoje, tá bom? Então, fulano, fulano, eu estou com medo de perder meu emprego, porque estão mandando todo mundo embora. O que temos para hoje? Você lá, trabalhando, de boa, entendeu? Então, vem para cá, vive o hoje, aproveita agora. Combinado? Luto antecipatório, luto antecipado, luto negado. Luto negado, sabe aquela pessoa que você conhece, se ela estiver aqui, disfarça? Que você conhece, que ela foi criada para ser forte. Não é qualquer coisa que me derruba. Você chega na casa da sua amiga e fala, oi, amiga, tá boa? Aí ela fala assim, mulher, eu não tô. Eu amanheci com a cólica danada, mas eu vou te falar. Eu já lavei roupa, já passei roupa, já... Entendeu? Isso é a pessoa, é a típica pessoa que vai negar luto. O que é diarreia na visão metafísica da saúde? Desapego súbito sem elaborar. Então, a maioria das pessoas que vivem luto negado, uma das possibilidades é construir quadros de síndrome do intestino irritável. Tá bom? Próxima diarreia que você tiver, lembra de mim? Combinado?
Diarreia é desapego súbito sem elaborar. Então, você está com um problema, e aí eu encontro você e falo assim, e aí, menina, você já resolveu aquele negócio? Aí você vira e fala assim, ai, claro, nossa, eu nem penso nisso. Mentira. Então, você vai fazer cocô mole. Entendeu? Você vai precisar elaborar isso. Tem algum casal aqui? Vocês são um casal? É? Como é que você chama ela? Amor? Tchuco? Bem? Neném? Ah, vá! Mentira, gente. Você não quer contar? Nossa, né? Lá na Bahia eu fui fazer um seminário, né? E aí o casal, né? Tchuco! Que foi, Tchuca? Adorei. Mas tem coisa pior, tá? Eu fui fazer palestra numa cidade chamada Naviraí. É longe demais. Eu vou todo ano, né? E aí eu falei, né? Eu falei assim, tinha um casalzinho de senhorzinho, né? Aí eu ia dar um exemplo. Aí eu falei assim, o que o senhor faz? Aí ele falou assim, eu nada, eu sou aposentada. Aí eu falei assim, ixi, então não dá certo, eu preciso conversar com... né? Aí eu olhei para a senhora que estava do lado dele. E a senhora, ela falou, eu também não faço nada, eu ajudo ele. Ai, gente. Bom, onde que eu estava? Luto negado. Síndrome do intestino irritável. Diarreia. Desapego súbito sem elaborar. Sabe aquele casamento que você foi e só você teve diarreia? Aí você chega em casa e fala assim, menina, eu acho que tinha alguma coisa estragada. Não tinha, criatura. Porque se tivesse, todo mundo ia ter diarreia. Entendeu? Você é um espírito em um corpo. O seu corpo é a vitrine da sua alma. Tudo que se passa na sua mente, você vai levar para a vitrine do seu corpo. Entendeu? Como é que você foi para aquele casamento? Ai, gente, eu vou ter que ir. Não queria ir, mas eu vou ter que ir. Vou ter que olhar para a cara da minha cunhada. Vou ter que encontrar não sei quem, entendeu? Então, você estava processando isso e aí você vai fazer diarreia. Mas vamos voltar para vocês. Pensou que eu tinha esquecido, né? Então, você chama ela de Moa. Aí, olha só. Alô, alô, Santo André, hein? De manhã cedo, acorda, briga com o Mor, tá? Briga com o Mor, aí o Mor precisa ir para o trabalho. Está atrasado. Aí ela passa o dia inteiro brigando só na cabeça dela, não é? O Mor foi para o trabalho, aí ela fica assim, o que ele está pensando? Quando ele chegar, eu vou falar para ele, Aí ele vai responder, e eu vou falar para ele, né? Aí ele chega de noite, só que não vai dar para ter DR, porque ele chega tarde, cansado, entendeu? Aí ela vira e fala para ele assim, amor, vamos ficar de boa, a gente é espírita, não vamos dormir de mal, né? E com aquele bicão, né? Aí vão dormir, deitar na cama e tal, aí ela fala assim, amor, dá um beijo, né? De boa noite. Aí ele dá aquele beijo que parece uma bomba da guerra do Iraque, né? Da guerra de Israel, de Gaza, sei lá. E aí ela vai dormir. Vai acordar onde? No vaso. Tá bom? Então, próxima diarreia, pensa, do que eu me desapeguei sem elaborar? Tá bom? Então, luto negado vai precisar elaborar. Vou contar de uma pessoa aqui da região de São Bernardo, que eu vinha dar palestras, e aí o marido dela faleceu. E o marido dela trabalhava no centro e ele ficava sempre sentadinho assim do lado. E aí eu falei para ela, quando eu cheguei, eu falei, eu estou de luto, porque eu estou sentindo falta do seu marido. Ele sempre ficava aqui, então eu estou vivendo esse luto. Eu me solidarizo com o seu luto. E aí ela virou e falou assim, não, minha filha, tá tudo bem, fique tranquila, tá tudo bem, viu? Olha, minha filha, eu vou lhe falar, tá tudo bem. Olha aqui, minha filha, eu vou lhe dizer, tá tudo bem.
está tudo tão bem que ela precisou repetir 5 vezes. Até ela, para ela se convencer, entendeu? E aí vocês vão falar, mas Deusa, o que você acha que ela tinha que falar? Ela poderia ter falado assim, minha filha, tá difícil, mas eu estou aqui. Tem dia que eu estou piorzinha, tem dia que eu estou melhorzinha, e vamos que vamos. Entendeu? É desse jeito. Então, luto negado vai se tornar doença. Viva seu luto um dia de cada vez. Como é que você está hoje? Hoje eu estou uma lástima. Só quero chorar. E hoje? Hoje você sabe que eu estou melhorzinha? Menina, hoje eu estou com culpa de não estar ruim. Acredita? A pessoa fala para mim isso. Deusa, eu estou com culpa porque eu tinha que estar mal, gente. Entendeu? Então, luto negado vai se tornar doença. Terceiro tipo, eu estou correndo porque o relógio não perdoa, né? Terceiro tipo, luto prolongado. O que é luto prolongado? É todo luto que, por alguma razão, você precisou pular uma etapa. Por exemplo, quem morria de Covid não podia fazer velório, lembra? Então, o velório é uma das etapas da elaboração do luto muito importante. Por quê? Porque quando você tiver com sentimentos de surpresa, tentando lidar com a irreversibilidade do que aconteceu, você vai pensar assim, meu Deus, mas como que pode? Como é que aconteceu isso? A pessoa morreu, meu Deus, como assim? Cadê ele? E aí você vai lembrar do velório, do corpo, e isso vai ajudar você a elaborar, a consolidar e a entrar na fase de aceitação. Na época da Covid, eu atendi pessoas fora do país que me ligavam meia-noite. Deus, eu estou aqui na porta do hospital. Só vou sair daqui quando meu marido aparecer. Já tinha desencarnado, já estava com as cinzas. Então, a pessoa desenvolve uma das possibilidades, quando você pula alguma etapa, é você desenvolver paranoias. Que são paranoias? Por exemplo, você vai pensar assim, gente, eu não vi o corpo. Quem me garante que era ele? Geralmente, quando morre de acidente de avião e não encontra o corpo, já atendi várias pessoas nessa situação, né? Então, fala assim para mim, olha, eu não vi, quem me garante? Meu marido pesava 80 quilos e aí eu recebi aquele caixão pesando 2 quilos. O que tinha ali dentro, gente? Cadê meu marido? Então, agora eu vou lá para a porta do hospital, eu vou ficar lá até ele aparecer. Mães que me ligam de madrugada falando, Deusa, vamos lá desenterrar meu filho. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, não vire para essa pessoa e fala assim, mulher, você está louca? Ele não está lá. É só o corpo, é só os olhos. Não! Diga para a pessoa assim, fulana, eu vou com você. Vamos esperar amanhã e eu vou lá com você. Porque ela não vai desenterrar. Mas ela precisa ir lá para lidar com a parte irreversível. Entenderam? E por último, o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? É aquele que você não dá espaço para a pessoa elaborar. A sua amiga teve um aborto espontâneo. Aí você chega lá e fala assim, mulher, não fica assim não, que você tem outros. Mas ela vai precisar elaborar este, entendeu? Mulher, não fica assim não, que você é jovem, já já você engravida de novo. Entenderam? Ela precisa vivenciar aquele. Ou então, o caso da moça que eu estou atendendo, que ela vem do Rio de Janeiro, ela pega a ponte aérea a cada 15 dias. Ela disse para mim que a sensação que ela tem é de que ela vem com uma mochilinha. Aí eu ajudo ela a abastecer a mochilinha e daqui a 15 dias ela volta com a mochilinha. E aí eu perguntei para ela, eu falei, escuta, mas não tem um bom psicólogo especializado em luto no Rio de Janeiro? Ela falou assim, não sei, mas eu não quero.
Eu quero você, porque foi você que me acolheu. Sabe qual é a história dela, Santo André? Filha única, órfã de mãe, e ela só tinha o pai. O pai estava com 92 anos, desencarnou. Adivinha? Ninguém dá espaço para ela elaborar o luto. Inclusive o médico. O médico virou para ela e falou assim: por que você está desse jeito, minha filha? O seu pai já estava indo, já deu tudo que tinha que dar. Entendeu? Então, ninguém dá espaço, porque ele era velhinho, porque não sei o quê. Então, o luto não reconhecido. Os nossos irmãos presidiários, na época da Covid, gente, desencarnou muita gente. Vocês acham que aquelas mães tiveram espaço para elaborar seus lutos? Não. E muita gente, inclusive espírita, dizia: a Covid fez um favor, porque era tudo criminoso. Não, não eram todos criminosos. Eram espíritos imortais, temporariamente na carne, todos nossos irmãos. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Você consegue imaginar a dor de uma mãe? Então, ofereça espaço para as pessoas falarem do seu luto. Ofereçam espaço para as pessoas elaborarem seus lutos. E não mintam para as crianças. Combinado? Vamos perguntar. Boa noite. Eu estou com meu pai hospitalizado. Na quarta-feira eu estive com ele e, infelizmente, a gente não teve essa sabedoria de falar sobre a morte, sobre animais, enfim. E na quinta-feira ele foi entubado. Mas a minha pergunta para você é: o que você acha a respeito dessa questão de, sem os equipamentos, ele não tem vida? O coração parou, os rins estão parados. Eu queria entender, dentro da doutrina ou do seu conhecimento, o que você acha disso, dos aparelhos fazer a pessoa estar viva. Se, de repente, já não existe ali um processo de desencarne que deveria ter acontecido, mas por conta dos aparelhos externos estarem fazendo ele ter a vida, e isso influencia, não influencia? Eu queria saber um pouco sobre isso. Você disse que não teve tempo e que ele está entubado. Ele está entubado, mas ele não foi. Ele está aí, tá bom? Então, fale tudo que você quiser falar. E uma das falas mais importantes, inclusive com animais, tá, gente? Que recentemente a minha colega me ligou que o animalzinho dela estava demorando para partir. E aí eu falei para ela: põe o celular em viva voz do lado do animalzinho que eu vou conversar com ele. Conversei com ele, fiz DAV com ele, liberei ele, falei para ele ficar tranquilo que a gente ia cuidar dela, porque ela só tinha ele. Então ele não queria ir porque ele não queria deixá-la, entendeu? Então conversa com seu pai, libera seu pai, agradece e fala para ele: pai, se alguma coisa está prendendo você, a gente vai dar conta, a gente vai ficar bem. Você deve saber de alguma pendência que ele tenha. Então fala para ele: pai, aquela questão, o meu irmão, a gente vai cuidar, o meu tio, entendeu? Conversa, tá bom? E olha só, eu não vou entrar em detalhes sobre ortotanásia, distanásia, tá bom? Mas eutanásia no Brasil é crime, tá bom? Então, os médicos geralmente combinam a ortotanásia, né? Que é não fazer nada mais de invasivo e esperar a pessoa partir, tá bom? Então, se não está fazendo nenhum tipo de tratamento invasivo, dando algum remédio, não sei o quê, deixa e conversa com ele, libera ele, que geralmente 1, 2 dias depois a tendência é que ele vá. E não fica se culpando: ai, meu pai foi porque eu liberei, aí agora eu me sinto culpada, entendeu? Qualquer coisa, meu cartão está aqui.
Quem mais? Pode perguntar. Bora, gente. Oi, ali, ó. A gente estava aqui conversando a respeito das crianças, né? E a estrelinha, acho que, pelo menos para nós três aqui, sempre foi o mais comum. Qual seria a forma adequada de falar com uma criança? A forma adequada é falar a sua verdade. O que você acredita? Então, é sobre isso. Se ela tiver de 0 a 10, você tem que usar termos concretos, porque a criança de 0 a 10, ela não abstrai, tá? Então, você vai usar termos concretos. O que eu costumo fazer? Coloco uma luva na mão esquerda. Segura aqui para mim, por favor. Coloco uma luva na mão esquerda, sempre de frente para a criança, e vou tirando a luva e falando para ela. A luva é o corpo do vovô. O corpo do vovô morreu. Tá? O vovô é a mão, nunca, nunca, nunca vai acabar. O vovô foi para um mundo onde ele não vai precisar desse corpo. Então, a gente não consegue vê-lo, mas ele não acabou, tá bom? E você pode conversar com a foto do vovô, agradecer o vovô, falar que está com saudade, e você pode combinar com o vovô que você não quer incomodá-lo, mas que na hora que ele estiver adaptado lá onde ele esteja, para ele vir no seu sonho, tá bom? Então é isso, beleza? Oi, e quando você percebe que depois de anos que a pessoa desencarnou, você de repente sente o luto? Você, na verdade, não tinha sentido esse luto, mas depois de anos você começa a enlutar. Como que faz? Você vai cuidar do seu luto, você vai acolher, vai nomear o que você está sentindo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo saudade. O que eu estou percebendo? Eu estou sentindo culpa. Né? A maioria de nós, gente, mesmo quando a gente faz absolutamente tudo, a gente acha que faltava alguma coisa, que podia ter feito diferente. Por que eu não fui de manhã? Por que eu não fui de tarde? Por que eu não levei em outro médico? Entendeu? Então, você vai acolher o que você está sentindo, vai dar nome para isso e vai, se for preciso, buscar uma ajuda para entender, para você se liberar disso. Tá bom? Chorar de saudade não faz mal para ninguém. Beleza? Bora, gente. Mais alguém? Não obrigar a pessoa, tem que ir lá se despedir. Não, gente. Conversa. Né? A adolescente me ligou e falou, a minha mãe quer que eu vá beijar a minha avó. Entendeu? Ali é o corpo. A sensação de beijar é estranha, porque a pessoa está gelada, está rígida, e aí aquilo fica marcado. A avó não está ali é o corpo. Então, a gente tem que explicar isso, conversar, perguntar, você quer ir? É o corpo da vovó que está lá. Né? Explicar, gente. Lidar com isso. E olha só, às vezes a gente se surpreende, tá? Porque eu fui atender, o médico me chamou para conversar com uma menininha, que a avó dela chamava Neide, é um nome fictício, tá bom? A Neide ia fazer uma cirurgia, um tumor cerebral, era um tumor difuso, e o neurocirurgião, meu colega, falou, Deusa, conversa. A filha dela já está bem, a filha dela está aceitando. Mas a filha dela está preocupada por causa da netinha, que era muito apegada com ela. Há risco altíssimo de morte. Então, prepara a menina. E aí eu fui lá na brinquedoteca do hospital. Primeiro eu expliquei para a mãe dela que era para explicar para ela que eu sou a médica do sentimento. Quando você está com dor de dente, você vai num médico chamado dentista. Quando você quebra o pé, você vai num médico chamado ortopedista. Quando você está com alguma questão no sentimento, o que é sentimento? Quando você vai para a escola, vai ter prova, você fica ansiosa. Ansiedade é um sentimento. Quando você sente falta da vovó, é saudade. Saudade é um sentimento. Então, tem sentimento que a gente não sabe dar um nome. Aí, a gente chama a médica do sentimento, que é a psicóloga. Então, a mãe dela tinha explicado para ela, aí eu entrei na brinquedoteca, ela estava lá brincando com uns legos, uns negócios, e aí eu falei assim, oi, Issa, sabe quem eu sou? Aí ela falou, eu sei, você é a médica do sentimento.
Aí eu falei, então, eu preciso conversar com você umas coisas a respeito da sua avó. Você pode largar os brinquedos aí um pouco? Aí ela falou assim, que coisas? Aí eu falei assim, umas coisas bem sérias. Vamos conversar? Aí ela falou assim, você sabe como que eu me chamo? Eu sabia, mas eu falei que não, entendeu? Para poder... Eu falei, não. Aí ela falou assim, meu nome é Júlia. Sabe por que eu me chamo Júlia? Eu falei, não. Aí ela falou assim, é porque a minha outra avó, que já foi pro céu, chamava Júlia. Aí hoje de noite, a vovó Júlia entrou no meu quarto e falou assim, vovó Neide já está comigo. Não é para ficar chorando. A gente está se divertindo muito. Nem trabalhei nesse dia. Entenderam? Então, a gente precisa lidar melhor para poder ajudar esses espíritos que estão crianças a lidarem melhor. Fui dar uma palestra em Osasco. A plateia estava lotada e na frente tinha 3 meninas, escadinha, tudo chorando. E aí eu dei a palestra, quando terminou a palestra, a maior veio conversar comigo e falou assim, moça, eu queria conversar um pouco com você, porque a minha mãe morreu, e aí eu falei, a vizinha aqui falou para mim assim, olha, vai ter uma palestra ali sobre morte, vai lá. Aí eu vim e trouxe minhas irmãzinhas, eu queria conversar com a senhora. Eu falei, pois não, pode conversar. Aí ela disse assim, olha, é assim, a minha mãe, ela morreu. Aí, eu estou cuidando das minhas irmãs. Aí, a minha irmã mais novinha, ela tem 4 anos. Aí, a família da minha mãe mora em Jundiaí. Aí, o meu pai, toda vez que minha irmãzinha está chorando, o meu pai fala assim, sua mãe foi para Jundiaí. E aí, eu não aguento mais, porque minha irmã fica chorando atrás de mim, perguntando que dia que minha mãe vai voltar, cadê minha mãe, quando que minha mãe vem. Aí, toda vez que vem gente de Jundiaí, a minha irmã fica atrás do pessoal da família falando, cadê minha mãe, por que você não trouxe minha mãe, cadê minha mãe, entendeu? Aí ela disse assim, aí eu estava na cozinha, lavando louça, e minha irmã, a pequenininha, chegou na porta com a chupeta, assim, tirou a chupeta, chorando, e virou para mim e falou assim, cadê minha mãe? Aí eu virei para ela e falei para ela assim, eu já te falei, ela foi para Jundiaí, não me pergunta nunca mais. Aí a minha irmã virou e falou assim, ela não foi para Jundiaí, não, ela está aí. Olha o que a espiritualidade não faz, tá? E aí? Ela está aí e ela está falando que não é para eu chorar mais, e ela está falando que é para você cuidar de mim. Olha o que a espiritualidade faz. Então, a gente precisa lidar melhor para não dar essa trabalheira toda para a espiritualidade, gente. Entendeu? Já pensou se você fala que virou estrelinha e aí, de repente, a pessoa aparece? Nada a ver, né? Vamos terminar isso? Mais alguma pergunta? A senhora pode ilustrar? Tem alguma diferença na abordagem do que a senhora falou quando se trata de suicídio dos familiares que vêm buscar amparo na casa espírita? Olha. Ou de mães que tiveram um aborto espontâneo? Tem diferença de abordagem entre tudo que a senhora falou? Olha, tem diferença porque em torno do suicídio tem muita crença, muitas questões. Existe um livro chamado Memórias de um Suicida. Alô, alô, Santo André. Um suicida. Tá bom? Então, aquela é a experiência daquela pessoa. Na questão 957 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual o resultado do suicídio? O que acontece? O que está lá? Cada caso é um caso. E existe um fator que é igual para todos, que é a decepção de perceber que a vida não acaba.
Quer ajudar alguém que se suicidou? Converse com ele. Pare de ficar falando para as pessoas. Menina, você soube. Olha, você sabe como é que foi, né? Não. Para. Você quer ajudar? Conversa com ele. Explica para ele que ninguém morre. Explica para ele aceitar ajuda. Entendeu? E olha só, quem quiser, tem um caso muito interessante lá no Facebook do Vanderlei Oliveira. Vanderlei com W e Y no fim. Vanderlei Oliveira, todo mês de setembro, posta psicografias de suicidas. E uma delas era do filho da Totolina. A Totolina, ela tinha um filho, e ela era espírita, e ela aprendeu que quem se suicida vai para o vale. E aí ela vivia com essa história na cabeça, que a pessoa que se suicida vai para o vale, vai para o vale. Um dia ela chegou em casa, o filho dela tinha se suicidado. E aí ela se jogou em cima do corpo do menino e ficou gritando para Nossa Senhora não deixar o filho dela ir para o vale. E aí, passados 15 dias, o marido dela, que não era espírita, de vê-la em profundo sofrimento, achando que o filho estava indo para o vale, o marido dela, ela disse que estava na feira e o marido dela apareceu e falou assim, olha, a vizinha disse que tem um lugar aí, lá no fim do mundo, sei lá onde, muitas horas de viagem, que tem psicografia. Eu não acredito nessas coisas, mas eu não aguento mais ver você nesse sofrimento. Então, vamos lá, eu te levo lá. A vizinha quer ir junto, a vizinha vai com a gente. E aí foram. Não sei quantas horas de viagem. Quando chegaram lá, ia começar a psicografia. E aí sentaram lá, e a primeira carta que veio foi do irmão da vizinha. Olha que interessante. O irmão da vizinha tinha morrido há muito tempo. Então, até a vizinha ficou... O moço falou lá o nome da pessoa e ficou todo mundo quieto. Aí, quando o moço falou de novo, aí a vizinha gritou, é meu irmão, meu Deus! Né? E aí, ela levantou para ir buscar a carta do irmão e todo mundo ficou impactado assim, com aquele alvoroço que ela fez, porque ela não estava esperando. E aí, ninguém percebeu. A segunda carta foi do filho da Totolina. E sabe qual era a primeira frase? Mãe, eu não fui para o vale. Você esqueceu que você pediu para Nossa Senhora não deixar eu ir? Vocês podem imaginar como que essa mãe ficou e como ela está até hoje? Como foi maravilhoso? Então, gente, tem um livro chamado Acidente da Razão. Quem puder, leia. Entendeu? Então, o que é o suicídio? É um acidente da razão. Para com essa história de vale. Todas as pessoas serão socorridas. Todas as pessoas terão novas chances. E como que a gente pode ajudar? Conversa. Eu converso com os meus pacientes. Eu explico para eles. Olha, deixa eu te falar. Na hora que você perceber que está estranho aqui o negócio, que ninguém conversa com você, que as enfermeiras entram e saem, gente senta em cima de você porque você está aí na cama, entendeu? Pede ajuda. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico. Então, qual que é o santo que você gosta? Nossa Senhora de Fátima. Então, chama Nossa Senhora de Fátima. Pede ajuda. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou protestante. Então, chama Jesus. Pede ajuda. E aceita. Aceita, tá? Aceita ajuda. Não vem atrás de mim, beleza? Eu combino com ele. Não vem atrás de mim. Eu tinha uma paciente dançarina, e aí ela falou, Deus, é verdade mesmo que eu vou continuar? Eu falei, mas não venha dançar na beira da minha cama. E ela veio. Ai, que medo. Nossa. Acho que parou, né, gente? Chega, né? O doutor Neuri Botega, meu colega lá da Unicamp, ele é o maior estudioso em suicídio no Brasil.
autor do livro A Crise Suicida. Não vou falar para você comprar, porque é um livro técnico, tá? É para nós da área. Ele nos ensina que a pessoa, ela, às vezes, tem demandas que não têm a ver com você. Que, de repente, você fez tudo. Que mesmo que você amarrasse ela pelo pé e deixasse ela num canto amarrada, se ela realmente for fazer, ela vai fazer. O que você tem que se conscientizar é de que você fez a sua parte. A parte dela, só ela pode fazer. E você entender que aquele período que ela ficou com você fez a diferença na cartografia dela, porque ela é um espírito imortal, entendeu? Então, ela trouxe essa demanda, ela já aprendeu algumas coisas e ela conseguiu ficar por um tempo. Se conscientiza disso, conversa com o espírito. Fala que não quer incomodar, mas que na hora que ele esteja bem adaptado para ele vir dar um sinal. Tá bom? Mais alguém? O que é o aborto espontâneo, gente? Eu atendi certa vez um casal, e aí a moça tinha tido aborto, e ela disse assim, olha, eu queria conversar com você longe do meu marido. Beleza. Desce que eu quero conversar com ela. Aí ela disse, olha, eu fiz um aborto quando eu era adolescente. Então, eu estou achando que Deus está me castigando, por isso que eu estou tendo esse aborto. E aí eu conversei com ela, expliquei para ela, nananana. Naquele momento, o espírito estava aqui, do meu lado. O bebê. E aí eu ouvi claramente o nome do bebê. Eu vou falar um fictício, tá bom, gente? Thomas. E aí eu falei para ela, como que ia chamar o seu bebê? Aí ela falou, Thomas. Thomas. Entendi. E aí, conversei com ela, falei para ela que Deus não castiga, falei para ela pensar que ele amarelou, porque era o que ele estava me dizendo. Que ninguém era culpado de nada, que ele se preparou para reencarnar, mas que quando ele viu que o bagulho é louco, entendeu? Ele voltou para se preparar melhor para depois vir. Tá tudo certo. E aí, olha que interessante. Quando ela terminou, que eu chamei o marido disse, então agora eu quero falar com a senhora sem ela. Aí eu falei, beleza. Aí, quando ela desceu, ele disse assim, olha, eu estou no 2º casamento. No meu primeiro casamento, a minha mulher tinha um filhinho já. Eu não gostava do menino e eu judiava do menino. E agora eu acho que Deus está me castigando por causa disso. Olha que louco. Então, é a gente que é problemático, entendeu? A gente que fica criando coisa. E o espírito dizendo que não era culpa de ninguém, que foi ele que amarelou. Entendeu? Então, gente, aborto espontâneo pode ser uma necessidade daquele espírito, pode ser para completar ali um ciclo, né? Recentemente, eu atendi um caso curiosíssimo, né? A moça estava em depressão profunda e na entrada da casa dela tinha uma bancada que ela sempre colocava rosas. Ela teve 3 gravidez e chegava até um ponto e ela tinha que abortar. Era ela ou o bebê. Então, ela entrou nessa depressão profunda e aí, porque ela se sentia culpada, o médico explicava para ela que não, que tinha que tirar, porque não ia dar certo, não ia poder... E aí ela entrou em depressão e tudo mais. E aí, quando eu comecei a atender ela, no processo lá que ela foi fazer de constelação familiar, ela fez contato com o espírito do bebê. E o espírito do bebê falou que ela tinha esquecido.
que ele queria agradecer, porque ela foi a única que aceitou viver aquela experiência para ajudar ele, que ele precisava daquela experiência, e que agora ele ia se recompor para voltar. E agora ela está grávida. Olha que maravilha. Então, gente, a gente precisa se conscientizar. Todo mundo que está aqui tem boleto, tá? É isso, tem boleto. E aí a gente vai se comprometer em cumprir aquilo que a gente combinou. Não é fácil, é desafiador, mas a gente vai cumprir. Entendendo que a vida continua, entendendo que a gente é espírito imortal, que o que morre é o corpo. E vamos que vamos. Combinado? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui um pouco mais comprometidos com os nossos lutos e, principalmente, com o acolhimento que nós daremos às pessoas enlutadas em torno de nós. E eu vou encerrar com a frase magnífica de André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar. Acendei vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Busqueis a verdade, antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada. Eu quero enviar a energia das palmas de vocês para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos. E um outro naco dessa energia eu quero enviar para todos os nossos irmãos que, neste momento, sofrem as agruras da guerra. Eles me pediram para fazer a prece final. Elevemos, então, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Peçamos a Maria de Nazaré que abra seu manto azul de luz sobre essa casa, formando um cone luminoso com o vértice voltado para o alto, para Deus. É de lá que vem toda essa energia que nos preenche, que nos restaura, que nos faz melhores, que nos impulsiona para que sejamos instrumentos do Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, sê conosco. Que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus.